A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre frequentar a igreja. Amém? Eu me chamo Ceissa, estou aqui para trazer uma palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre frequentar a igreja. E vamos para a palavra do Senhor que encontra em livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, onde o salmista Davi escreveu: uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, por essa palavra, entendemos que frequentar a igreja é importante para o nosso crescimento espiritual. Deus é digno da nossa adoração. A Bíblia diz em Salmos 100, versículo 4 e 5: entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Então vá à igreja para encontrar o Senhor e para meditar sobre Jesus. A Bíblia diz em Salmos, como já vimos em capítulo 27, versículo 4, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Nestes últimos dias, ainda é mais importante ir à igreja. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus prometeu a sua presença, mesmo que seja um grupo pequeno de crentes. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo 20, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Alegrar-se por ter a liberdade de adorar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vá à igreja para ouvir e aprender. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de touros, pois não sabem que fazem mal. Vamos à igreja para encontrar a Deus. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, mas o Senhor está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Jesus deu-nos um exemplo quando ele foi à igreja. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, versículo 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aqui a gente vê que é importante sim a gente estar na igreja, a gente frequentar uma igreja e congregarmos, porque a palavra do Senhor diz que é bom a gente estar unidos na casa do Senhor, adorando a Ele. Então, ir para a igreja é importante, porque é um mandamento de Deus. Nossa edificação, Hebreus 10, 25. A igreja aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros. Se isolar não é bom. A igreja é o lugar perfeito para aprender amor, paciência e respeito pelos irmãos. A igreja é um conjunto de pessoas, de todas as pessoas que amam e seguem Jesus. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Cada crente é uma parte desse corpo. Em Cristo, todos os crentes estão unidos e não podem ser separados. Romanos 12, 5. Se você é salvo, está unido a toda a igreja. A igreja também é qualquer lugar onde os membros da igreja de Cristo se reúnem para adorar a Deus em comunhão. Antes da igreja, havia sinagogas, que eram lugares onde os judeus se reuniam para louvar a Deus e aprender mais sobre as Escrituras em conjunto. Jesus frequentava as sinagogas com seus discípulos, servindo de exemplo para nós.
Depois da ressurreição, à exceção de Jesus, os discípulos passaram a se reunir regularmente, louvar a Deus e aprender como antes tinham feito nas sinagogas. Começaram por se reunir no pátio do templo e em suas casas, depois em lugares maiores quando tinham muitos membros. Atos dos Apóstolos 2, 4, 6. Surgiu assim a igreja como conhecemos hoje. Porque a igreja hoje, a igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, sem o resto do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 e 22. Quer gostemos, quer não. As pessoas na igreja são nossa família e temos de aprender a viver com elas. Até porque vamos passar a eternidade com elas. Ninguém na igreja é perfeito, nem mesmo o pastor. O próprio apóstolo Pedro cometeu erros como líder na igreja primitiva. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Deus ordenou que a igreja se reunisse para juntos tratarmos de nossas imperfeições. Os membros da igreja ajudam a encorajar. Eles encorajam, confortam, repreendem, ensinam uns aos outros no amor de Deus. Abre suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 15 e 16. Nem sempre fazem isso direito, mas é um processo de aprendizagem. Em conjunto, crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja do que cada um ficando isolado. Aleluias, glória a Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Aleluias, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eu entendo que é importante sim a gente congregar, é importante sim a gente estar em reunião com os irmãos da igreja. É muito importante a gente ter uma igreja para a gente estar lá adorando o Senhor. Mas se caso isso não tenha, se você não tem uma igreja, então adore o Senhor em casa mesmo, faça suas reuniões, porque Deus está te ouvindo do mesmo jeito. Porque nós somos a igreja. Mas é importante nós estarmos no templo adorando o Senhor. Se você tem essa liberdade e pode estar na igreja, então continue e olhe somente para Jesus. E lembre-se que todos nós somos imperfeitos, todos temos falhas e ninguém é perfeito, somos fracos e falhos e pecadores. Nós estamos ali para aprender e para adorar o Senhor. Firme seu olhar somente em Cristo e esquece os defeitos dos outros. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe somente para Jesus. E fique firme na fé, continue firme e não desanime, porque em breve Jesus voltará e levará consigo uma igreja virgem, uma igreja pura. E todos aqueles que estão buscando a santidade no Senhor irá subir e verá a face do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Fique com essa palavra, fique todos na paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.